Meus irmãos e irmãs, todos os domingos, assim como nós estamos aqui hoje, os cristãos se reúnem para louvar e bendizer ao Pai pelo motivo da morte e ressurreição do seu Filho, e fazemos isso na força e no poder do Espírito Santo que está em nós. Desde cedo, nós aprendemos que o domingo é um dia especial, é um dia dedicado ao Senhor, dia de encontro com Ele, na Eucaristia, na Palavra e com os irmãos e irmãs. A liturgia da Palavra de hoje, ela tem dois grandes ensinamentos. Primeiro, ela nos oferece entender a importância, a gente poderia até dizer, a nossa obrigação, porque a gente diz, é nosso dever e nossa salvação. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Por que é nosso dever? De onde vem esse mandamento de ir à missa, participar todos os domingos? É uma das coisas mais bonitas que a gente recebeu da nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus. Como nós vimos, esse ensinamento de guardar um dia para Deus vem da própria palavra de Deus. Reservar um dia para o Senhor. Para nós é o domingo, dia da ressurreição, dia da nova criação. Para eles, para os judeus, é o sábado, o Shabat. O sábado para eles, os judeus, recorda, como também recorda para nós, o sétimo dia em que Deus descansou depois de ter trabalhado 6 dias criando. Vocês olhem lá no livro do Gênesis, o relato da criação. Deus foi criando o céu e a terra, depois a lua, as estrelas, o sol, o firmamento, os animais, criou o homem e a mulher, e no 7º dia ele descansou. E descansou para poder contemplar a sua obra, para dar o testemunho de que ele criou tudo muito bem feito e muito bom. E Deus não só descansou, mas Ele santificou este dia. Até hoje, os judeus mais obedientes não movem uma palha no sábado, do entardecer da sexta até o final do sábado. Guardam esse dia para reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas. E olhe, não é uma coisa muito simples. Essa parada, esse repouso, essa proclamação de um dia dedicado a Deus, faz um bem enorme a quem assim reconhece, porque serve para o reconhecimento de que somente Ele é Deus. Nós somos suas criaturas. E já que fomos criados à sua imagem e semelhança, também nós vamos descansar um dia na semana. Mais tarde, o povo de Israel também vai dar a este sábado um outro significado. É o dia para recordar a aliança que Deus fez com o seu povo. Recordar que esse povo, que agora, graças à intervenção de Deus, é um povo livre, um dia já foi escravo. Recordar que quem agora está por cima, um dia esteve por baixo. Que quem um dia foi escravo, não pode agora, depois que se tornou livre, subjugar outros a uma escravidão e tratá-los de tal forma que nem um dia de descanso possa lhes oferecer. Vocês ouviram, na verdade, na primeira leitura, tirada do Deuteronômio, ali está dito: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Mas acreditem, aquele que um dia foi um mandamento,
guardar o sábado. Havia se tornado, por causa da interpretação desta lei, algo muito pesado. Os responsáveis por interpretar esse mandamento começaram a enchê-lo de minúcias, de detalhes. No campo do direito se chama, tem a lei e tem a jurisprudência, que é como os juízes interpretam a lei. Então, ao longo da história do povo de Deus, essa lei foi sendo interpretada e foi se fazendo pequenas leis menores, como se fossem parágrafos de uma lei, cheias de detalhes que impediam que a pessoa fizesse até movimentos, né? Andasse mais de 1.200 metros, por exemplo, por dia, porque isso representaria um trabalho. Pois bem, é por causa não da lei do sábado, mas por causa dessas minúcias das interpretações, é que hoje Jesus está sendo acusado de ter violado a lei do sábado. Imagine logo Jesus, que tão cheio de zelo para com as coisas do Pai, não perdia um sábado na sinagoga. Guardava isso com um zelo enorme. Jesus, judeu como era, deu uma importância muito grande ao sábado. Esteve presente sempre nas reuniões da comunidade judaica. Mas agora ele parece estar desobedecendo a lei. Mas será mesmo? Vejam, toda religião, por melhor que seja, ela corre o risco de se desviar do essencial. O essencial é o mandamento, é a lei de Deus. E quando Deus instituiu esse mandamento para o povo de Israel de guardar o sábado, Ele o fez para que Israel não voltasse à condição anterior de escravo. Mas vejam, esse mandamento inicialmente feito por Deus para defender o povo, havia se tornado uma lei que agora, em vez de proteger e dar liberdade, tornava o povo escravo. É óbvio que Jesus não vai aceitar essa interpretação da lei. E ele, como aquele fiel intérprete do mandamento de Deus, vai pronunciar o verdadeiro mandamento. E vai chamar a atenção. Atenção, diz Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aqui Jesus está justamente corrigindo não a lei que é de Deus, mas a interpretação da lei. E nos está oferecendo o verdadeiro sentido dela, o seu princípio. Se o sábado foi concebido como dia do Senhor, dia do repouso, ele não poderia servir para escravizar, para diminuir a vida. É por isso, meus irmãos, que nós que somos pessoas de religião, que frequentamos a nossa religião, nós precisamos constantemente revisar as nossas práticas religiosas, porque não poderia haver dentro das nossas práticas religiosas qualquer coisa que, por exemplo, promovesse opressão, discriminação em relação às pessoas, preconceito, manipulação e morte. É por isso que fazer, por exemplo, guerra em nome de Deus é, no mínimo, uma ofensa a Deus. E aqui não se trata de menosprezar a lei e os mandamentos, mas se trata sim de buscar o seu verdadeiro sentido. Como eu disse, Jesus vai ter agora um diálogo muito tenso com um dos seus principais opositores, que eram os fariseus. Ele vai sofrer duas objeções. A primeira é em relação à fome. Jesus, vocês viram no Evangelho, foi acusado porque os discípulos dele, que estavam com fome, entraram na plantação e começaram a colher espigas
de trigo para comer. Então aqui estaria havendo uma negligência do guardar o sábado na concepção dos fariseus. Para Jesus, e também deveria ser para nós, quando o assunto é fome, não há o que se discutir sobre o que é certo e o que é errado. Há que se matar a fome e ponto final. Até mesmo no nosso mundo jurídico, até existe um consenso que furtar para matar a fome, pelo direito nosso, não é crime. Uma pessoa que furta para matar a fome não é crime, é um problema social. E por isso, se para a lei civil é assim, imagine para nós, uma religião, por exemplo, que não se mobiliza, que não tem misericórdia de quem passa fome, que põe na cadeia alguém que tirou algo porque estava com fome, não deveria usar o nome de cristão. Para Jesus, os discípulos estavam com fome e isso bastava para que eles não estivessem desobedecendo a lei do sábado. Eu aqui me lembro de um fato acontecido com a irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. A vida dela começa a se transformar quando ela começa a encontrar nas ruas os doentes terminais, nas ruas de Salvador. E certa feita, ela não tendo lugar para acolher tantos doentes que ela começava a encontrar, ela decidiu arrombar o mercado municipal. Pegou, mandou arrombar o cadeado e botou os doentes lá. O prefeito mandou chamar e disse: irmã Dulce, onde já se viu isso? Arrombar o mercado municipal? E ela disse: mas senhor prefeito, eu não tinha onde colocar os meus doentes, eram 40, onde eu ia colocar? Sim, mas a senhora dê um jeito e leve eles embora, não dá para ficar dentro do mercado. Ela pegou os 40, saiu em procissão, cada um com seu leito, com seu colchão, e foi para embaixo de um viaduto. O prefeito chamou de novo: irmã Dulce, que loucura é essa? Logo nesse viaduto, que é um lugar de turismo, onde todo mundo passa, mas senhor prefeito, eu não tenho onde colocar os meus doentes. Até que ela foi então pedir à superiora da sua casa que desse a ela a possibilidade de trazer os seus doentes e colocar no galinheiro do convento. E a superiora então consentiu, né? Só que para a irmã Dulce colocar os doentes dela no galinheiro, onde estavam as galinhas, o que aconteceu? Irmã Dulce mandou matar as galinhas, fazer uma canja para dar para os doentes e depois ocupar o lugar que estava com as galinhas, com os seus doentes. E assim ela resolveu o problema. Mas veja, ela foi transgredindo a lei, porque para ela o principal era a vida dos seus 40 doentes. A segunda afronta Jesus sofre no Evangelho quando cura um homem com a mão seca. Ficaram só esperando para ver se Jesus iria infringir o mandamento. Tinha um homem com a mão seca lá no templo. E os fariseus nem estavam prestando atenção no que estava acontecendo. Começaram a ver, vamos ver se ele vai curar esse homem, porque imagine, curar no dia de sábado era uma transgressão do mandamento de Deus. Olha onde se chegava a mentalidade dessas pessoas ditas tão religiosas. E não deu outra. Jesus fez o que tinha que ser feito, curou aquele homem. E depois, quando viu que houve toda um assanhamento por causa daquela sua atitude, ele propõe um questionamento. É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Olha que pergunta, né? Profunda. É permitido no sábado salvar uma vida ou deixá-la morrer? Jesus está quase perguntando, o que é mais importante? Acreditem, nem assim, nem apelando para a razão, nem apelando para a sensatez, ele conseguiu a compreensão dos que estavam ali. E o Evangelho diz que naquele momento Jesus encheu-se de ira e de tristeza por causa da dureza do coração deles. Pela primeira vez Jesus ficou irado e ao mesmo tempo triste
porque como é que eles não se convenciam por aquilo que ele estava dizendo e fundamentando? E Jesus apelou até a textos da Escritura que dava aquele gesto a legalidade, pois nem provando que aquilo era legal, pela própria palavra de Deus, esses homens não se convenceram. E mais, o evangelho de hoje termina como? Vocês viram? A partir daquele momento eles se juntaram para começar a tramar como deveriam eliminar Jesus. Porque Jesus estava afrontando a autoridade religiosa deles. Meus irmãos, os tempos de hoje não são tão diferentes. Hoje a gente vê por aí espalhado, sobretudo no campo da internet, das redes sociais, os defensores ditos assim da religião, os que dizem guardar a verdadeira fé, os que dizem defender a verdadeira tradição. Eles absolutizam tudo, as regras, as minúcias das regras, o exterior. Vigiam cada comunidade, cada paróquia, como se fossem policiais, que segundo eles, muitos estão por aí violando a fé e a tradição, porque estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Para essas pessoas não há espaço para misericórdia. Eles não veem, por exemplo, nenhum problema se precisar execrar alguém nas redes sociais, se precisar jogar ou apresentar alguém como criminoso, tudo com a desculpa de que a lei tem que ser cumprida. E há hoje muitos que seguem essa cartilha. Conosco não deveria ser assim. Para nós, o domingo, ele tem um significado muito especial e nós não abriremos mão dele. Sabemos sim da nossa obrigação, mas muito mais do nosso prazer de estar aqui com o Senhor. Eu acho que todo cristão, talvez no primeiro momento, as crianças, os adolescentes até se sintam obrigados a vir à missa. Mas se lhes for oferecido o verdadeiro sentido da Eucaristia, essa obrigação vira prazer. Que bom que eu estou indo para a missa. Que bom que eu estou indo me encontrar com os meus irmãos e irmãs. Que bom que eu estou indo me encontrar com o meu Senhor, dedicando a Ele esta hora tão preciosa. Pois bem, o domingo para nós também é um dia de profecia, é um dia de caridade. Nós não podemos nos esquecer que em nossa sociedade, muitos de nossos irmãos, mergulhados na pobreza e na miséria, são obrigados a trabalhar todos os dias, inclusive aos domingos, sem direito ao descanso. Portanto, nós também temos que denunciar que o atual sistema econômico leva muitos dos nossos irmãos ao trabalho escravo, que não lhes dá e não lhes concede o dia de repouso, que é uma lei de Deus. A caridade, pois, seria impossível se nós não estivéssemos aqui pensando também nesta realidade. Talvez isso até esvaziasse o sentido da Eucaristia, se a gente, por exemplo, estivesse aqui e não se lembrasse de quem não está aqui, não porque não gosta de estar aqui, mas porque não pode, porque está impedido, porque simplesmente o sistema os obriga a trabalhar manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Por fim, eu queria lembrar uma coisa muito bonita que eu li de São João Paulo II, quando ele escreveu uma carta em 1988 sobre o sentido do domingo. E nesta carta, num determinado momento, São João Paulo II, ele sugere o seguinte: se você quiser dar ao domingo o seu sentido mais completo, ao sair da missa, durante ainda o domingo, tente estender a alegria que você teve em participar da missa. E aí, São João Paulo II dá algumas dicas. Por exemplo, olhe ao seu redor. Você consegue identificar alguém que esteja precisando de você, um doente, um vizinho,
uma pessoa que vive sozinha, por que você não convida essa pessoa para almoçar ou jantar com você no domingo, ou tomar o lanche? Por que você não se senta à mesa com ela? Por que você não aproveita o domingo e logo depois da missa ou durante o dia visita um doente, leva comida a uma família necessitada? Dizia São João Paulo II, se a gente consegue fazer isto, a gente dá ao domingo o seu verdadeiro sentido, ou seja, a missa, o encontro com o Senhor e o exercício da caridade. Guardemos isso no coração, se não der para fazer no domingo, que façamos durante a semana, antes de chegar o próximo domingo, mas é como se o sacramento da Eucaristia tivesse mais completo, porque a caridade e o amor de Deus que nós experimentamos aqui, nós queremos testemunhá-lo quando sairmos daqui, para que o domingo se encha de sentido para nós cristãos e não seja tão somente um lugar ou um momento para a gente viver o lazer, que é legítimo, né? Descansar, mas que seja também um momento de a gente dar testemunho como cristãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis à sua palavra e ao seu evangelho. Amém.